Começa agora 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira. Atenção, Rede! Começa agora 98 Talks, uma conexão direta da 98 Live com a Rede Mais Record TV. 7 horas em ponto, estamos entrando no ar com mais uma edição do 98 Talks, um resumo das notícias do dia. Oferecimento da Distribuir Higiene. Você tem a Distribuir Higiene com produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção para sua empresa. É só você acessar distribuirhigiene.com.br. Nós estamos conectados também à Rede Mais, 98 FM, 98 Live, canais 198, 698 da Claro TV e a Rede Mais HD. Tudo isso 450 municípios que nos acompanham nessa conversa, a conversa que a gente tem aí todos os dias com vocês no começo da noite. Vitor Duarte é o nosso produtor. Você pode acompanhar as notícias de Minas, do Brasil e do mundo pelo site 98live.com.br. Lá tem a aba chat, você pode conversar com a gente também pela aba chat e também pelas nossas redes sociais, @Rádio 98 Oficial e @RedeMaisHD. Comigo no estúdio, Luiz Fernando Rocha. Boa noite, Luiz. Boa noite, Paulo. Boa noite aos nossos ouvintes aí da 98 FM, também o meu pessoal lá da nossa Rede Mais Record TV. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Hoje do lado de cá do balcão e do lado de cá do estado de Minas Gerais, né? Curtindo essa Belo Horizonte querida. Bom, então a gente vai dar um pulinho na sua mansão na Pampulha, onde a brisa bate de maneira diferente. A brisa penetra pelas grandes janelas da mansão, inspirando o sensato homem Antônio Claré Júnior, que já está lá nos olhando. Quem está na live para nos acompanhar. Claré, boa noite, prazer falar com você, Claré. Boa noite, Paulo Leite, boa noite, Luiz Fernando Rocha, a todos que nos acompanham na 98, na Rede Mais. Estou aqui com essa brisa gostosa da nossa Pampulha de JK. É isso aí, nós vamos começar falando da variante Ômicron. A variante Ômicron, que segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, 8 casos foram confirmados e agora são 11 casos confirmados. A Secretaria de Saúde já aventa a possibilidade de circulação comunitária em BH da variante Ômicron. São 2 sem histórico de viagem, 2 pessoas provenientes da América do Sul e dos Estados Unidos e ainda mais uma pessoa sem histórico de viagem, mas com relato de caso confirmado da Covid-19 proveniente da Austrália. 3 casos cuja equipe do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde ainda não receberam informações se houve viagem anterior ou não. Ou seja, se há transmissão comunitária da nova variante, é preciso agora estudar completamente esses casos. Luiz Fernando, Claré, estamos aí com a Ômicron batendo na nossa porta. O Claré ontem nos presenteou com um artigo falando da baixíssima, das baixíssimas complicações médicas que a Ômicron dá, embora seja uma variante de grande contágio. O que vocês pensam a respeito disso, Luiz? É muito o que está realmente no artigo lá do Claré. Eu até recomendo o pessoal entrar lá na 98live.com.br e dar uma lida. Só tem uma questão, para quem já teve, como eu, sei lá qual variante que eu tive, que não foi levantado isso, eu não recomendo pegar só porque os sintomas são mais leves, não, gente. Porque uma ou outra pessoa vão acabar morrendo disso e eu não gostaria de ser essa pessoa. Então, acho que as pessoas, a nossa população tem que continuar vigilante e responsável para evitar que o pior aconteça. Claré, você que escreveu o artigo tão brilhantemente, o que pensa a respeito disso? Eu acho que a gente não pode brincar. O Luiz Fernando está coberto de razão, a gente não pode desrespeitar o vírus, obviamente. A Ômicron claramente já está comprovado que ela tem um contágio muito maior, é muito mais fácil pegar. Agora, ela simplesmente tende a ser uma gripezinha. Isso não sou eu que estou falando, são vários estudos, inclusive um sul-africano de ontem, mostrando que a possibilidade dela gerar hospitalização é 80% menor do que a Delta, ou a anterior à Delta, que era PM, alguma coisa, enfim. Então, essa Ômicron, tudo leva a crer que ela já é a versão adaptada ao hospedeiro, porque o vírus ele não quer matar ninguém.
ele quer sobreviver, ele quer reproduzir. E ele chegou num nível agora, numa variante, que é a variante que tudo leva a crer que é aquela que vai ficar ali sobrevivendo. Tanto é, gente, que hoje, no Brasil, a Covid já não é mais, depois de quase 2 anos, a maior causa de mortes no Brasil, já não é mais. Então nós temos aí essa Ômicron, que creio eu, vai ser mais tendendo a uma gripe. Agora, o Luiz Fernando falou bem, é muita gente, é contágio demais, e eu não quero ser aquele 0,01% que vai hospitalizar ou que vai morrer, eu não quero ser. Então, tome os cuidados, né? Tome os devidos cuidados, mas sem o desespero que a gente tinha antes, né? Usa máscara onde precisar, lugar fechado, evite alguns exageros, mas vá numa festa, acho que está tudo muito bem controlado. Agora, mais importante do que qualquer protocolo é a vacinação. Eu também postei esses dias um negócio que eu achei muito legal, um gráfico mostrando que o Brasil, né, nos estudos que até a OMS tem feito, o Brasil é o país onde se espera maior controle da Ômicron. Por quê? Porque os que estão mais protegidos da Ômicron são aqueles que têm 3 doses, o booster, e o Brasil hoje é o país mais avançado nisso, ou aqueles que foram acometidos pela Covid e tomaram o protocolo completo, ou seja, 2 doses. Como o Brasil teve muita gente contaminada, né, contaminada pelo Covid e vacinou, e a porcentagem de pessoas com protocolo vacinal é alta, então a gente está bastante protegido. Ou de um lado, ou está com as 3 doses, ou teve a Covid e tem as 2 doses. Então espera-se que aqui no Brasil não tenhamos o que está acontecendo lá fora. Claré, eu lembrei da primeira aula de estatística que eu tive na universidade. O professor fez a seguinte pergunta, o professor Agostinho disse o seguinte: vocês, respondam-me rapidamente, 0,001% é algo desprezível em estatística? E é claro, os alunos todos novos e rapidamente respondemos sim, desprezível. Ele disse, mas se acontecer com você, isso torna-se 100%. Sabe então, que isso você acabou lembra, de dizer isso. Sabe o que isso me lembra? É um negócio que fala-se muito no jornalismo. O pessoal fala assim, não, o fulano sofreu um acidente e teve apenas ferimentos leves. Eu falo apenas porque não foi com você. Porque se você tivesse tido um arranhão no braço, você não estava achando que era um apenas. Não era um apenas. Bom, gente, hoje pela manhã nós conversamos com o governador Romeu Zema, o governador de Minas Gerais, que está saindo de licença agora por um período. Nem licença, é descanso mesmo, ele não se licenciou. Ele está saindo por descanso, um descanso, vai à sua cidade de Araxá, conversou conosco hoje pela manhã, nós gravamos essa entrevista, a bancada do Tox fez a entrevista, ele falou sobre IPVA 2022, relação do governo com a Assembleia, fez um balanço do seu 3º ano de mandato e a partir de agora a gente acompanha então essa entrevista do governador Romeu Zema. Controle, pode soltar a entrevista, por favor. Falando para Minas Gerais inteirinha, são mais de 450 municípios que a gente atinge com a transmissão da 98, da Rede Mais HD. E a pergunta, para que se responda rapidinho e que as outras perguntas sucedam. 3º ano de mandato, o que é que muda do Romeu Zema que entrou no mandato e aquele que está concluindo o seu 3º ano? Bom, Paulo, eu continuo sendo a mesma pessoa de sempre, não mudei nada, o meu estilo de vida continua o mesmo, mas depois de 3 anos, eu estou muito mais a par do que acontece no governo do que no início. Você já deve ter mudado de emprego na sua carreira e quando você chega num novo local de trabalho, você geralmente leva-se um tempo para se situar, para entender o funcionamento. E depois de 3 anos, eu posso dizer que eu pessoalmente, estou com um time muito mais afiado e o nosso 4º ano de mandato será com toda certeza o ano de maiores entregas. Até porque, desde o primeiro dia, o nosso foco tem sido arrumar a casa, equilibrar as contas e nesse 3º ano de mandato nós conseguimos finalmente colocarmos o trem em cima dos trilhos. Todos os funcionários públicos com seus direitos em dia, salário, 13º, férias, prêmio, Fundeb, que anunciamos hoje mais cedo, os municípios a mesma coisa, não há mais dívida, a última, que era da saúde, concretizamos o acordo em outubro, então daqui por diante é fazer esse trem acelerar. E eu diria que a equipe está mais integrada, a equipe também passou por esse processo de aprendizado que eu passei,
Então, o ano de 2022 promete ser um bom ano para os mineiros. Nós temos muitas frentes de trabalho em andamento, muitas estradas sendo recuperadas. Batemos o recorde esse ano de atração de investimentos, mais de 100 bilhões. Isso tudo está em andamento. Então, o ano de 22 vai ser um ano bom para Minas Gerais. Se Deus quiser, nós vamos estar colhendo os frutos daquilo que nós aramos, semeamos, adubamos e irrigamos nos 2 primeiros anos do nosso mandato. E que já assistimos nesse 2021, que ainda teve a dificuldade da pandemia. Os meses de março e abril foram os piores desde o início da pandemia. E temos esse alívio, essa dádiva, que é o processo de imunização, que em breve, em janeiro, deve estar atingindo 90% da população. Governador, bom dia, é um prazer tê-lo aqui conosco. A gente vem acompanhando aí a sua gestão ao longo desses 3 anos. De Brumadinho, né? Você acaba recebendo aí uma notícia muito ruim logo no início do seu governo e veio mais enchentes e, na sequência, pandemia. Esses foram desafios que precisaram ser superados, mas também teve muita coisa boa. Dentro de um balanço, na questão de desafios mesmos que o senhor superou e junto à sua equipe, qual daqueles que mais lhe marcou e como que vocês se transformaram aí, esses desafios também em oportunidades de ter aí uma pauta positiva, como o senhor bem disse, aí, com relação aos investimentos que chegaram a Minas Gerais, mas também você colocando aí algumas coisas com a sua marca do seu governo e que te traz aí uma visão aí de um futuro melhor para Minas Gerais. Você consegue traçar um balanço desses desafios versus também as oportunidades? Perfeito, Rodrigo. Bom, Rodrigo, Brumadinho foi um grande desafio, mas a pandemia, em termos de número de pessoas atingidas, em termos de número de vidas perdidas, foi algo muito maior. E ambos foram 2 eventos que demandaram muito do governo. Com relação a Brumadinho, a Lei Mar de Lamas foi aprovada e eu tenho dito que Brumadinho seja o último evento dessa natureza no estado. Não quero mais nenhum governador tendo de passar pela situação que nós passamos. As barragens que oferecem risco estão sendo descaracterizadas, ou seja, desmontadas, e a mineração de lá para cá está caminhando para aquilo que se chama de processo a seco, onde o material é empilhado e não represado, ou seja, o risco praticamente é reduzido a 0, já que montanha não se move, o que se move são barragens. E a pandemia, nós ainda estamos lidando com esse grande problema de saúde, temos essa nova variante e os números indicam que nós estamos no caminho certo. Mas eu falo que essas novas variantes é como você está com uma vela caminhando num chão com pó de pólvora. Qualquer vacilo, ela pode disseminar, ser uma nova cepa sobre a qual a vacina não tem efeito. Então é bom nós termos cuidado. Vários países estão tomando medidas de voltar atrás naquilo que avançaram, de voltar a usar máscara, de tolher eventos. Então o bom é você ter um combate consistente. Por isso eu sou contrário a eventos de grande porte. Vamos continuar cuidando até que a situação esteja totalmente sob controle. E nesses 3 anos, Rodrigo, nós fizemos avanços em todas as áreas. Minas Gerais, de acordo com o Ministério da Justiça, é hoje o estado mais seguro do Brasil. Isso devido à nossa Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal estarem trabalhando de uma forma muito integrada, como nunca havia acontecido no passado. Na saúde, que eu acabei de dizer,
comparar um período de pandemia com um período normal é muito difícil, mas Minas é o estado que tem a menor taxa de mortalidade dentre os estados do Sudeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil. Ficamos com as cirurgias eletivas represadas e a semana passada tive o prazer de iniciar esse processo de voltarmos a uma situação normal. 206 milhões para que essa fila seja eliminada. É muita gente aguardando uma cirurgia ortopédica, uma cirurgia renal, uma cirurgia oftalmológica. Então, vamos voltar a atender normalmente em alguns meses. Nesses próximos meses, a fila, com toda certeza, vai diminuir bastante. Educação. Tivemos um grande avanço. O Ministério da Educação, que a cada 2 anos avalia o ensino médio, o IDEB, Minas Gerais, depois de 8 anos de estagnação, bateu o recorde em português e matemática. E hoje qualquer professora, qualquer diretora vai falar: a minha escola foi reformada, a minha escola está mais bem conservada, a minha escola tem uma merenda muito melhor, a minha escola está recebendo verba de manutenção e custeio que é suficiente para nós darmos uma manutenção adequada. Tudo isso tem reflexo na vida do aluno. E nós agora estamos indo para uma segunda onda, que é concluirmos espaços cobertos em muitas escolas para a prática de atividade esportiva. Nós tínhamos muitas quadras que durante boa parte do ano não eram utilizadas, porque o sol estava muito quente, ou porque estava chovendo, ou porque não tinha iluminação, e agora nós estamos caminhando nesse sentido. E o maior avanço, Rodrigo, sem dúvida, foi na atração de investimentos. Nós temos atraído investimentos para Minas Gerais numa proporção 9 vezes mais rápido do que o último governo. O último governo, em 4 anos, trouxe 26 bi de investimentos privados. Nós, nesses 3 anos, já atraímos 192 bi. Então, é uma diferença muito, muito grande, e isso significa mais oportunidades de emprego, que é aquilo que todo mineiro quer. Não adianta a saúde bem, a segurança e bem, a educação e bem, se não há emprego. E até outubro, de acordo com o Ministério do Trabalho, os dados do CAGED, nós geramos aqui em Minas Gerais mais de 300 mil postos de trabalho. É um número muito significativo. Não acabamos com o desemprego em Minas, tem muita gente desempregada, mas já são 300 mil a menos. Se nós continuarmos nesse ritmo, é coisa aí de mais 2 anos para nós falarmos. Minas Gerais é o estado que tem o menor desemprego do Brasil e poucas pessoas procurando emprego. E para poder consolidar tudo isso, Rodrigo, nós ainda fizemos o Trilha de Futuros, que são 75 mil vagas que já iniciaram em 2021 e mais 100 mil que vão iniciar em 2022 para qualificarmos os jovens, os adultos que querem ingressar no mercado de trabalho e têm dificuldade. Você que acompanha sabe muito bem que as empresas estão com vagas abertas, tem muita gente desempregada, mas essas vagas não são preenchidas porque as pessoas não estão devidamente qualificadas. E o Trilhas de Futuro visa a eliminar essa diferença entre o mercado de trabalho e as vagas. Governador, o senhor falou, primeiro, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco no 98 Talks. O senhor falou aí, fez um bom resumo dessa situação, falou da geração de empregos, falou dos investimentos, da educação, da saúde, e no meio da sua fala o senhor usou uma expressão que é o voltar ao normal. Quando é que vai dar para a gente considerar que a situação voltou ao normal? A população, de uma forma ou de outra, a gente nota que está havendo já um relaxamento, né? As pessoas continuam usando máscaras, mas o distanciamento social praticamente acabou. A gente vê pelas lojas nesse fim de ano, a gente vê por alguns eventos aí que já ocorreram.
Mas dá para dizer para as pessoas que nós estamos já numa situação de normalidade, ou o Estado enxerga de uma forma diferente, aí, até para as orientações, né, que tem que ser dadas e que para balizar aí os próximos meses? Bom, Luiz, eu diria que normalidade vai ser uma palavra relativa. Na minha opinião, nós nunca vamos voltar a ter a condição que nós tínhamos pré-pandemia. Metade da população, pode anotar aí, mesmo no dia em que o uso de máscara for abolido, vai continuar usando máscara, porque é uma forma de você se proteger e muitos países do mundo já faziam isso. Então a pandemia veio para mudar hábitos, para mudar um pouco a nossa forma de ser. Então estamos nesse processo e estamos acompanhando, através do Minas Consciente, dia a dia, os dados de novos casos, de internações, de óbitos, e os números indicam que nós temos melhorado constantemente. Mas, como eu disse, essas novas variantes que têm surgido representam uma grande ameaça. Pode ser que a vacina não tenha efeito como uma variante que venha surgir a semana que vem. Aí nós vamos voltar para a estaca zero. Então, enquanto o vírus estiver circulando, enquanto não houver um processo de imunização mais amplo, nós estamos caminhando para ele. Vamos chegar agora em janeiro a 90% da população com as 2 doses. Todo cuidado é bem-vindo. Como eu disse, eu sou contra aglomerações, porque elas representam o ambiente perfeito para o vírus se propagar, e quando ele se propaga é quando ele tem as mutações, é quando ele se reproduz, etc. Então, vamos continuar com esses cuidados. Falta pouco para nós vencermos a guerra. Agora, eu não saberia dizer se é 1 mês, se é 3, se é 6, mas nós estamos acompanhando. Só vamos falar, a situação está normal, dá para fazer evento como antes da pandemia, quando realmente nós tivermos uma segurança muito grande. E não é o caso da situação hoje. Além da Ômicron, pode surgir uma outra variante pior do que ela, porque o vírus está se reproduzindo e ele sofre mutações. Então, é como eu disse, nós estamos caminhando com uma vela em cima da pólvora. É bom a gente ter cuidado e não relaxar. Governador, vou botar um pouco de pimenta no nosso vatapá e colocar o tema do IPVA na nossa discussão. O governo apresenta um projeto, a Assembleia retruca com outro projeto que estava dormindo nas gavetas da Assembleia e causa-se um impasse nessa discussão do IPVA. Como é que você está vendo isso? Que caminhos serão adotados para que o IPVA seja definido favorável às necessidades do cidadão? Bom, Paulo, primeiro eu quero deixar muito claro que o IPVA não vai ser corrigido, como sempre foi, de acordo com a tabela FIPE. Nós queremos um IPVA dentro dessa realidade de dificuldades que todos têm vivido. E eu lamento que a Assembleia tenha desrespeitado a lei, mas fica aqui o meu compromisso de que nós vamos fazer uma redução no IPVA, como nós mesmos havíamos proposto. A Assembleia fez algo que qualquer pessoa da área jurídica que entende, que não é o meu caso, fala, é algo que nunca foi feito. Havia uma pauta travada devido ao regime de recuperação fiscal e esse travamento foi desrespeitado. Então, eu quero deixar o mineiro aqui bem tranquilizado que da nossa parte, independentemente do desfecho, o IPVA não terá aquele reajuste que seria o normal. Nós vamos fazer uma diferença como já fizemos no diesel. Numa época de tanta carestia, em que todo mundo está enfrentando uma dificuldade, seria algo muito irresponsável, desconsiderando as dificuldades do cidadão, você reajustar o IPVA em mais de 20%. Governador, a gente, como você bem disse aí, com relação a, desde a questão da pandemia e até mesmo as questões relacionadas à Assembleia,
a gente vê que existe uma politização desnecessária de pautas que são, de fato, necessárias para a população serem tratadas de forma mais pragmática. Isso atrapalha muito aí a gestão do governo, vocês veem aí uma perda de tempo. Existe uma forma da gente conseguir tratar isso de um jeito mais objetivo, no qual a população se beneficie, e saindo um pouco das arenas políticas e indo mais para o campo pragmático? Com toda certeza, Rodrigo. Infelizmente, boa parte da classe política no Brasil só pensa em voto, em eleição, em politicagem. Não pensa na população. Nós temos lá no Congresso, em Brasília, a reforma administrativa, a reforma tributária, que estão lá há anos e nunca foram pautadas. Mas há 2, 3 meses atrás, nós vimos ser pautado aí uma questão de os partidos poderem voltar a fazer coligação, alianças, coisas dessa natureza. Isso não coloca arroz no prato do povo, isso não cria empregos. Agora, recentemente, foi votado esse aumento do fundão eleitoral, saiu de 2 para mais de 5 bilhões. Então, fica claro que os políticos estão só criando recursos para eles próprios, eles não estão interessados em resolver o problema da população. Não vou falar que é todos, vale lembrar que é uma parte expressiva que perderam contato com a realidade. E você sabe, o foco do meu governo tem sido mudar esse tipo de cultura. A política, o Estado existe para poder servir o cidadão e não para servir só uma categoria, aqueles que se elegeram, aqueles que passaram em concurso público. Então, o Estado tem de estar com seus olhos voltados para o cidadão e não para o seu próprio umbigo, como tem acontecido. É uma mudança difícil de acontecer e o Brasil, infelizmente, representa algo que é herança da monarquia. Uma parte da nossa classe política aqui ainda se considera com direito a privilégios, a mordomias, e não está economizando cada centavo que as famílias pobres pagam de imposto todos os dias. Então, é uma mudança difícil, mas estamos mostrando aqui em Minas que ela é possível sim, e tendo muita resistência. Tem muita gente que, enquanto o salário estava atrasado do funcionalismo, quando as prefeituras não recebiam, quando o Estado estava quebrado, que estava batendo palma para o último governador. Gostava do caos, gostava do que não funcionava. E na hora que entra um governo que corrige esses problemas, eles ficam atirando e mandando pedra. Então fica muito claro como é a postura de parte da classe política no Brasil e, infelizmente, aqui em Minas Gerais também. Governador, de alguma forma faltou diálogo nessa relação aí com a Assembleia? Não, Luiz, sempre estivemos e sempre estaremos abertos ao diálogo. O que aconteceu foi, à medida que o nosso governo foi apresentando, mostrando resultados, isso desagradou parte da classe política em Minas, que vivia do caos, que vivia de ter privilégios, de distribuir cargos e não de querer fazer o que é correto. Então, nós temos desagradado aqueles que sempre viveram do que nós chamamos aí da política, que só distribui para pequenos grupos algum tipo de benesse, e não uma política que quer um Estado mais eficiente que devolva para a população melhores serviços. Isso, na minha opinião, é o que causou. Nós sempre estivemos abertos ao diálogo. Eu venho do setor privado, onde eu trabalhei mais de 30 anos, e nunca tive nenhum desentendimento com fornecedores, com prestadores de serviços, com órgãos reguladores com quem eu tive contato. Sempre fui uma pessoa muito aberta ao diálogo. Agora, se vier com proposta indecente para cima de mim, aí não tem diálogo não, porque é ética acima de tudo. Se vem com coisa que não é correta, aí o diálogo cessa. Talvez tenha sido isso que aconteceu. Governador, o Rodrigo Carneiro me confidenciou que tem um convite para te fazer, então eu não posso contrariar meu chefe. Rodrigo, por favor.
Governador, queria fazer um convite, a partir do mês de janeiro, acredito que no finalzinho dele, se as obras deixarem, né, Paulo, dos nossos estúdios, estamos aí inaugurando a TV aberta aí da 98. Vamos começar já em 7 cidades de Minas Gerais e seria um prazer tê-lo conosco aqui nessa inauguração do novo estúdio, dessa nova etapa aí da 98, assumindo mais uma plataforma, iremos agora para a TV aberta. E queria que você trouxesse aí toda essa sorte, essa energia aí para a gente. Seria um prazer recebê-lo aqui logo no primeiro dia. Está feito o convite. Rodrigo, eu faço questão de ir, porque a 98, você sabe que ela é especial para mim. Foi a primeira rádio para quem eu concedi entrevista como pré-candidato ao governo de Minas. Isso, se não me engano, no final de 2017. Foi antes de iniciar a campanha. Eu lembro que eu cheguei aí tenso, porque um pré-candidato que estava se inteirando da situação do Estado e sendo perguntado sobre detalhes que eu não conhecia tão bem, foi uma cadeira elétrica aí. Mas eu vou voltar aí agora, mês que vem, vai ser um prazer, porque a situação é outra. E nós vimos que com gente bem intencionada, competente, comprometida, dá para fazer diferença. Para mim vai ser um prazer. Pode passar para a Andresa que nós iremos aí, sim. Já estou passando aqui, governador. Governador, um feliz e santo Natal, um ano novo cheio de realizações. Muito obrigado por ter nos concedido essa entrevista e muito obrigado por estar aí conosco, sempre conversando e fazendo os balanços e conversando conosco sobre as práticas e a realidade do seu governo. Paulo, eu é que agradeço você, o Rodrigo, o Luiz, a quem nos acompanhou. Eu quero encerrar aqui deixando claro a minha satisfação de estar participando, eu e a minha equipe, dessa virada em Minas Gerais, um estado que estava caminhando para o precipício e que agora, como eu disse, colocamos o trem em cima dos trilhos. Mas ainda temos muito o que fazer. Quero deixar claro que é apenas o início. Esse trem que estava descarrilhado está andando muito devagar ainda, a 30 por hora, e nós vamos estar trocando as peças, o motor, e queremos que esse trem acelere muito à medida que o tempo passa. O mineiro merece um governo honesto, um governo eficiente, e é nessa direção que nós estamos indo. E todos só têm a ganhar, exceto aqueles que só ficaram mamando em cima da tragédia, do caos no passado. Esses é que estão sendo contra, porque, como eu disse, o Estado tem avançado. Temos conseguido melhorar todas as áreas, mas ainda queremos muito mais. A infraestrutura que nós não tocamos aqui é uma área que hoje está merecendo muitos investimentos que já começaram a acontecer e, com o tempo, tudo vai estar melhorando, como eu disse. Vamos ter um 2022 muito bom em Minas Gerais. Foi um grande prazer estar aí com vocês. Um Feliz Natal e um 2022 repleto de saúde e de realizações. Bom, essa entrevista foi concedida na manhã de hoje pelo governador Romeu Zema, conversando comigo, com Rodrigo Carneiro e com Luiz Fernando Rocha. Nós gravamos essa entrevista, aproveitando a agenda do governador, e o governador deve voltar a falar com a gente no começo de janeiro, aí sim fazendo a perspectiva, o cenário para 2022, ano de eleição, ano político, muita coisa poderá ser discutida com a presença do governador Romeu Zema mais uma vez aqui no nosso 98 Talks. Luiz, tem participação dos nossos queridos e perfumados ouvintes aí, não? O Paulo Leite, como tudo que se refere à política, né, há os dois lados aqui. Você tem o Éder aqui no chat chamando o governador de empresário demagogo. Ele achou que a gente não ia falar isso. Ele está dizendo que a gente apoia o político. E o Rômulo Vander no WhatsApp falando que queria poder votar 1000 vezes no Zema. Ele é o cara. Se o vice dele fosse o Rodrigo aí, Minas seria outro. Agora, Ia botar o Rodrigo de vice do Zema, velho. Como é que é o nome do rapaz que falou da... O Éder. Ele falou, sempre suspeitei. Triste a 98 apoiar qualquer tipo de político. Olha, o Éder, eu gostaria de fazer um desafio. Eu faço esse desafio com muita tranquilidade. Compare para mim os últimos governos de Minas Gerais e os resultados apresentados. Eu não tenho nenhuma dificuldade. Essa é a questão. Eu não tenho nenhuma dificuldade para falar que eu tenho
na observação da política, eu tenho certeza que o melhor governo dos últimos 4 governos que estiveram em Minas Gerais, o melhor governo é o governo do governador Romeu Zema. Existem equívocos praticados pelo governo de Zema? Sim. Existem equívocos, mas os acertos de Zema são muito maiores, com equívocos muito pequenos, para um estado que tinha uma dificuldade muito grande de zerar contas, de pagar em dia, de ter credibilidade com fornecedores, com população, com servidores. E de repente vem um governador que faz isso virar tranquilidade. Eu, inclusive, meu caro Fabrício, é isso? Eu sempre esqueci. Éder, meu caro Éder, se você é de Belo Horizonte, eu te convido a dar uma rodada pelo interior do estado de Minas Gerais. Faça como eu, vá ao interior do estado e converse sobre a visão que o interior do estado tem do governo Romeu Zema. Aí você vai mudar um pouco essa sua ideia de que é demagogia. Não é demagogia, não. É tranquilidade para dizer que nós estamos vivendo o melhor governo em Minas Gerais nos últimos 4 governos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu queria entender, sabe, Paulo, por que demagogia? Acho que seria interessante o Éder, que tem nome de craque, né? Craque canhoto, no bom sentido. Por que demagogia? Porque, honestamente, tá aí, as coisas estão aí. Minas Gerais tem recebido prêmios como o estado mais transparente do Brasil e pela União, né? Por certificadoras absolutamente independentes. Eu não entendo por que demagogia, né? Quer dizer, os professores agora recebendo aí o Fundeb, os servidores recebendo em dia, isso com um estado quebrado. Quer dizer, a promessa foi, eu me lembro bem da campanha do Zema, onde ele não prometeu obra nem nada, ele falou, vamos colocar nos trilhos. Está colocando nos trilhos. Eu não tenho nenhum tipo de político de estimação, né? E aqui estou falando, até o presente momento, o governo Romeu Zema não tem tido nada a ser criticado, né? E vou mais além. A Paulo Leite falou dos últimos 4, quer dizer, poderia ser até da história, porque antes dos últimos 4, né, que acabaram levando Minas Gerais a esse momento que a gente está vivendo, ou estava vivendo até o governo Zema, ninguém tinha pegado um estado quebrado igual estava, não. Então, Éder, seria legal falar por que demagogia. Eu acho que tem coisas que são fatos, tem coisas que são opiniões, né? Quando a gente fala e elogia um político, a gente está dando uma opinião. Mas tem coisas que são fatos. O que vocês estão trazendo são fatos, né? Que houve um saneamento das contas. Gente, qual dúvida a gente pode ter? Houve uma regularização de salário? Ou as pessoas não estão recebendo em dia, os funcionários públicos? Acho que não. Isso é o motivo para a gente, simplesmente esse motivo, né? O único motivo para endeusar um governo, um governador? Não. Tem outras coisas também, eu já falei sobre isso aqui. Qual a parte que eu gosto deste governo do estado? Agora eu estou dizendo por mim, tá, pessoalmente. É que tem uma transparência para conversar conosco. Nós marcamos essa entrevista hoje com o governador, fomos para a gravação dela às 10 horas da manhã, não mandamos nenhuma pergunta antes, elas foram feitas na hora. Eu fiz uma provocação ao governador, perguntei se faltou diálogo do governo com a Assembleia. E isso é interessante porque antes não existia. Eu vivi como repórter desde o governo Itamar Franco, ou até antes, e nunca houve. Para você entrevistar um governador de estado, você precisava passar por um batalhão de assessores. Enorme dificuldade. Mandar as perguntas antes. Exatamente. Você ter as perguntas aprovadas, esse assunto ele não quer falar. O governador Zema não tem isso, ele fala, mesmo que ele não saiba, e eu acho isso interessante. Então, isso é uma coisa que me agrada. Só para trazer a participação de um outro ouvinte nosso aqui, ele mandou 2 fotos de uma escola que está com uma infiltração e falou assim, pergunta para o governador que dia que esses problemas vão ser solucionados. Amigo, você não se identificou, mas eu digo o seguinte, a entrevista estava gravada, não daria para perguntar, mas a gente não sabe se isso é uma escola estadual. Pode até ser. E se for, a gente tem que cobrar mesmo, todo mundo tem que cobrar. Fica mais fácil, a gente manda para a assessoria de comunicação as suas fotos, e a assessoria de comunicação vai identificar onde fica essa escola. Mas diga de onde é. Ou então é melhor ainda, diga você de onde é a escola. Saber, sim. Porque de repente você está dizendo, é uma escola estadual, você fez uma fotografia de uma escola abandonada que não é de ninguém. Cara, amigo, o governo do estado, né? Ele patrocina projetos, anuncia na 98. É óbvio que anuncia em todas. É aquele que o Rodrigo já falou, o anúncio vem carimbado, ele vem como verba de publicidade que todo governo tem. Isso não tem nada de pouco transparente. E a gente fala aqui quando vocês têm opinião diferente, sim. Então, tranquilo. Eu acho útil, acho legal que tenham opiniões divergentes. Nós estamos aqui para trazer essas opiniões. Acho isso legal. Não, e nós passamos nos últimos 12, não mais tempo, né? Porque houve reeleições.
Nós passamos por governos que não atendiam a imprensa. Nós passamos por um último governo do Partido dos Trabalhadores que não recebia a imprensa. Não atendia mesmo porque o governador tinha medo de sair pelas ruas ou do próprio palácio. Então era dificílimo você conversar com ele. Os governos anteriores... Paulo, esse partido que você falou é aquele que, na época que estava no governo federal, financiava ditaduras? Eu nem vou reforçar essa questão. Estou reforçando muito mais a questão do governador do estado não nos receber. E anteriormente, você era obrigado a passar para as assessorias de comunicação a lista das perguntas que iria fazer. No governo Zema isso não acontece, não. O governador ele vai de peito aberto para qualquer entrevista que faz. Não é a primeira entrevista que eu faço com ele. Eu já fiz uma entrevista, inclusive, com ele na cidade administrativa, onde eu cheguei, ele abriu o seu gabinete, nós montamos o equipamento e começamos a conversar. E nenhuma prévia aconteceu. Então, a gente tem que falar isso porque é realidade. E com os secretários também. E com os secretários de governo também do governo Zema acontece isso. Então, é realidade. Não tem que tapar sol com peneira, não, meu amigo. Não tem nada de tapar com solda com a peneira. No exercício da minha profissão, eu te falo que eu nunca vi nenhum governo do estado receber tão abertamente e tão francamente a imprensa como recebe o governador Romeu Zema. Só para você ter uma ideia do que a gente está falando. Mas vambora que tem mais coisa. A gente tem um ouvinte aqui que não se identificou, deixa eu ver se ele falou aqui em outra mensagem. Não, ele não se identificou, mas ele diz, aí ele critica o Éder, fala que o Éder deve ter pedido emprego no governo. Não necessariamente, pode ter uma opinião diferente sem precisar ter passado por isso. Um outro ouvinte disse assim, como pode ter gente que acha os governos anteriores bons. Acho que ninguém até falou isso também, não. Acho que ninguém... Enfim, isso não é uma discordância. É o Robson do bairro Itapuã. Boa tarde, turma bacana do 98 Talks. A melhor coisa que o eleitor pode ter é a sensação de queimar a língua em relação a algum político e que grata surpresa tem sido o governador Romeu Zema. Gente, eu vou pedir para vocês se identificarem quando vocês mandarem pra gente mensagem, pra gente poder dar o nome de vocês. É tá? Melhor. E por fim, Claré, eu tenho um ouvinte nosso aqui que está desejando Feliz Natal e pergunta para o Claré. Ele disse que não acreditava no Zema pelo fato que ele não veio da política, mas está gostando dele, porque é transparente. Aí pergunta para o Claré Júnior qual era o vinho que ele estava filando do Claré Sênior. Conta pra gente, Claré. Esse aí me acompanha nas redes sociais, eu vou agradecer, não falou o nome, né, mas agradeço, aí foi no domingo, porque aos domingos sempre visito meus pais, né? E meu pai até acompanha aqui o Talks todos os dias. Estava até me mandando mensagem aqui perguntando por que eu não estava entrevistando o Zema. Aí vocês explicaram que foi gravado pela manhã. Mas todo domingo tem um bom vinho lá no Claré Sênior. Eu nem sei mais qual que eu filei. Mas quando é para filar vinho bom, é lá mesmo, que aqui na minha casa é mais agarrado, viu? Certamente você, por observar Claré Sênior, você foi à casa dele para se esbaldar com um bom rótulo de vinho, eu tenho certeza disso. Mas vamos passar para a nossa próxima pauta, porque nós vamos falar de um assunto que está aí pendurado, que é a instalação da fábrica da Heineken em Pedro Leopoldo, a desistência da Heineken agora em instalar a sua unidade em Pedro Leopoldo. A ANDA, Associação Mineira de Defesa do Ambiente, emitiu nota quinta-feira, hoje, repudiando a declaração de imprensa dada pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Rosquey, de que estuda processar os servidores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, que assinaram a ordem de embargo e construção da construção da fábrica da cervejaria Heineken em Pedro Leopoldo. A ANDA reafirmou a sua posição contrária à instalação da fábrica naquele local, berço da descoberta do fóssil Luzia, considerado o mais antigo das Américas. Antes de passar para vocês, quem provocou o presidente Flávio Rosquey na coletiva para falar sobre a ação do ICMBio fui eu. Então eu tenho muita tranquilidade para fazer o meu comentário aqui antes de passar para os meus amigos aqui de bancada. Picareta. Eu que provoquei o presidente Flávio Rosquey para que falasse sobre isso. Por quê? Porque eu recebi informações anteriores que vieram de outras fontes, nada de Fieng, outras fontes me disseram que o ICMBio tratava do tema de maneira superficial, pouco relevante e sem conteúdo para a definição do embargo da instalação da fábrica da Heineken em Pedro Leopoldo. Quem me assegurou isso foram autoridades ambientais. Eu os preservo como fontes, mas lhes garanto que foram autoridades ambientais que me asseguraram isso e por isso eu perguntei ao presidente Flávio Rosquey se ele tinha notícias de que a Heineken
acionaria o ICMBio por ser despropositado o pleito do ICMBio e a proibição do embargo da construção da fábrica, ou se ele, a FIENG, tomaria alguma providência. E ele disse que a FIENG já tinha contratado profissionais e faziam uma análise, inclusive, dentre essas observações, uma observação que fica próxima daquela que eu recebi da fonte do meio ambiente, de que não há nenhuma possibilidade de lençóis freáticos serem atingidos com a instalação da fábrica da Heineken em Pedro Leopoldo. E ele diz que os técnicos contratados pela FIENG também falam a mesma coisa e que, em virtude disso, ele processaria os técnicos do ICMBio por julgar que é um prejuízo à economia de Minas Gerais a não instalação da fábrica da Heineken. Luiz Fernando. Paulo, a gente já até bateu muito esse assunto, você está trazendo uma informação nova e bastante relevante, porque ela caminha para o lado do que a gente estava falando antes, que é de você ter um posicionamento técnico em formato de laudo e não só em formato de opinião. O que eu acho que vai acontecer, que pode ser relevante para você definir um investimento de R$1,5 bilhão E eu não estou falando isso para mim ou para o Estado. É um investimento de R$1,5 bilhão para a população de uma cidade como Pedro Leopoldo, que não é uma cidade milionária. Pedro Leopoldo é uma cidade que precisa desse tipo de investimento. Tem uma parcela grande de população e como em todo o Brasil, nós temos que lembrar que nós estamos com índices alarmantes de desemprego no país ainda, 14 milhões de brasileiros não têm trabalho formal, seria interessante essa criação de empregos diretos e indiretos lá. Então não pode ser baseado esse investimento só na opinião de uma ONG, mesmo que ela seja respeitável, e eu acredito que o ICMBio seja respeitável. Mas precisa, sem dúvida nenhuma, precisava ter partido de um laudo técnico, não uma opinião técnica. Eu acho que tem uma diferença grande entre uma coisa e outra. Eu tenho certeza que vocês concordam comigo. Claré? Gente, uma coisa tem que ser falada nesse momento. A Luzia já morreu há séculos, né? Milhares de anos. Tá lá, o sítio arqueológico tá lá. Pode encontrar alguma coisa? Pode, mas já encontrou a Luzia. Agora, você vai impedir um empreendimento que vai gerar centenas de empregos diretos, fora os indiretos, vai trazer riqueza para essa cidade, que não é uma cidade rica aqui perto, por conta da possibilidade remota, que me parece totalmente discutível, de acontecer alguma coisa com o sítio arqueológico que já foi altamente explorado. Gente, meio ambiente é importante, especialmente em épocas de ESG, né? Que é meio ambiente, questão social e governança, né? O dinheiro vai para onde tem ESG hoje. Mas mais a gente, quando avalia meio ambiente, tem que avaliar sustentabilidade. Não é o meio ambiente puro e simples, porque senão você vai parar o desenvolvimento. E o desenvolvimento traz dignidade, traz qualidade de vida para as pessoas. Quem está no mundo, quem controla o mundo é o ser humano. Né? Nós temos que preservar o mundo para as próximas gerações de seres humanos. Se a gente quer preservar para as próximas gerações de seres humanos, nós temos também que explorar esse meio ambiente. Obviamente, em condições que ele continue, né, existindo ali e provendo para as próximas gerações. A questão do sítio arqueológico, é importante a gente entender nosso passado, né, quem fomos, etc. Mas espera aí, gente, não era em cima do negócio, a questão é totalmente discutível, tanto é que passou por outros grandes órgãos, né, só o ICMBio que acabou parando. A ANDA, né, que é essa associação, eu conheço, uma associação séria, de pessoas sérias, mas realmente ela é mais focada no embate para a defesa do meio ambiente, talvez, no meu entendimento, na minha opinião, não é tanto para o desenvolvimento sustentável. Então, está fazendo a parte dela, eu acho que a função delas também, assim como é a função da FIENG, questionar, levantar a possibilidade de, não vou dizer erros técnicos, mas equívocos que devem ser debatidos. Agora, o problema é, mesmo expondo isso, a Heineken não vai mais para Pedro Leopoldo, né? Infelizmente, uma grande derrota da raça humana, eu diria. Não, é do Vetor Norte da região metropolitana de Belo Horizonte que perde um investimento, não só pelo Pedro Leopoldo, mas todo o Vetor Norte seria beneficiado com esse investimento, que poderia ser um investimento que alavancaria outros investimentos. A gente sabe que o investimento de uma fábrica sempre traz investimentos periféricos que vêm junto dela, para sua cadeia de fornecedores. Hoje todo mundo trabalha em relação direta, em just in time, ninguém tem estoque.
então precisa que o fornecedor esteja cada vez mais próximo dele. E a ANDA diz que tem dúvida que as licenças concedidas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, por meio do Conselho Estadual da Política Ambiental, desconsideravam diversos aspectos ambientais, como estímulo imediato à urbanização no entorno da fábrica e inexistência de políticas públicas que protegessem o patrimônio ambiental e científico da região. Essa é a opinião da ANDA. Volto a repetir, conversei com autoridades do meio ambiente. Eu não gosto da palavra meio ambiente, me incomoda, mas sim autoridades ambientais que me garantiram que aquilo que defendeu o ICMBio é equivocado. Aquilo que defendeu o ICMBio para embargo da construção da fábrica em Pedro Leopoldo, da fábrica da Heineken em Pedro Leopoldo, não se sustenta na sua discussão técnica. Foi isso que eu recebi como informação de ambientalistas. Daqui para frente. Sabe o que isso me parece, Paulo? Diga. Isso me parece você que vai discorrer sobre isso. A síndrome do pequeno poder. Né? Isso está me cheirando síndrome do pequeno poder. Esse talvez seja o grande problema de você colocar órgãos, assessorias, secretarias acima daquilo que é a sua atividade. E aí as pessoas agem de maneira irresponsável às vezes. Por quê? Porque protegidos pela autoridade, pelo poder, agem de maneira irresponsável para tomar uma atitude e às vezes para garantir aquilo que disse Andy Warhol, os 15 segundos de fama na vida. Luiz, diga. Uma coisa importante aqui, o Cláudio Romanelli mandou aqui pra gente: sou cidadão de Pedro Leopoldo, a fábrica seria instalada a pelo menos 1 quilômetro da gruta mais próxima, que foi onde Luzia foi encontrada. Ao lado da gruta existe uma jazida de calcário colada à gruta, jazida sendo explorada há mais de 50 anos. Tem uma jazida de calcário lá sendo explorada há mais de 50 anos do lado da área. A jazida não tem problema. É Luiz Cláudio Romanelli, de Pedro Leopoldo. Tem uma coisa aqui que precisa ser corrigida. O Max Kennedy diz o seguinte: o ICMBio não é ONG, é um instituto ligado ao Executivo Federal, ele tem toda a razão. Eu falei ONG, mas não é. Inclusive, o site do ICMBio é icmbio.gov.br, então ele tem toda a razão. Não mas você não falou isso não. Você não falou isso. Eu falei de uma que não pode ser baseado na opinião de uma ONG. Não, mas na verdade eu tava falando antes mesmo, eu tava falando do ICMBio, que foi em quem se baseou o processo que barrou a obra e que depois fez com que a Heineken desistisse. A AMDA é da dona Dalci Ricas, né? Seríssimo. Maria Dalci Ricas, que é a superintendente executiva da AMDA. É só para lembrar uma coisa, Claré. O ICMBio, ele levantou a questão. O que impediu a instalação da fábrica da Heineken foram assinaturas que foram enviadas à prefeitura de Pedro Leopoldo, e o mais grave, hein? Dentre as assinaturas, mais da metade são de pessoas que sequer residem em Pedro Leopoldo. Esse é o grande problema. E aí é o grande problema. Gente, tá na hora de acabar. Só lembrando, ICMBio significa ICMBio é Instituto Chico Mendes, tá bom? Biodiversidade. E Chico Mendes de Biodiversidade, mas é um órgão do governo, é um órgão de governo, portanto é um órgão de política federal. De Estado de governo, um órgão federal. O único problema é o órgão federal, que vai e sobrepõe a ação do órgão federal àquilo que foi decidido pelo órgão estadual de ambiente. Vambora, tá na hora de ir embora. Antônio Claré Júnior, prazer enorme ter falado com você nesta noite de prosa. Luiz Fernando Rocha, que bom te ver aqui em Belo Horizonte. Que bom que a gente compartilhou essa prosa aqui do Talks. Obrigado, gente. Obrigado quem participou conosco aqui. Foi legal. A partir de agora, quem tá na 98 FM, na 98 Live, vai ficar com o Arena, Everton, Vinícius e Léo Gomide. E quem está na Rede Mais HD fica com o Jornal da Record. Um grande abraço e até... amanhã não tem. A gente volta na segunda-feira com retrospectiva. Tchau, gente. Termina aqui 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira.